Olá, queridos alunos do Enem. Vamos para mais um tópico muito importante que é abordado nos Enems. Estamos em análise combinatória e vou explicar aqui para vocês permutação simples e o conceito de fatorial. Bom, permutar, a palavra permutar significa trocar. Nos problemas de contagem, associar permutação à notação de misturar. Vamos dar um exemplo? Quantos anagramas o que é um anagrama? De uma palavra, né? Quantos anagramas podemos formar com a palavra anel? São diferentes disposições das letras de uma palavra. Então, vamos lá. Então é anel, né? Por exemplo, anel. A gente trocando aqui o N pelo A, fica N-A-L, Nael. Então, esse aqui é um anagrama que vem formado por essas letras. Então, aí você vai invertendo cada letra. E quantos anagramas diferentes, palavras diferentes, a gente consegue obter sem repetir as letras? Isso é anagrama, tá? Bom, no caso, são 4 letras. Então, são 4 decisões, certo? Aqui, a primeira, nós vamos ter quantas opções? 4 possibilidades para a primeira letra, que são as 4 letras. Como não pode repetir, como nós vamos preencher a segunda posição? Nós temos 3 possibilidades, tá? Porque já foi utilizada uma letra aqui. Aí, para a terceira posição, nós teremos 2 possibilidades, porque já foi escolhida uma e 2 letras aqui. Então, sobram 2 letras. E depois, na última posição, sobraria uma opção, tá? Bom, pelo princípio multiplicativo, também chamado princípio fundamental da contagem, como os eventos são independentes, nós vamos fazer a multiplicação de todas as possibilidades para obter o total de possibilidades, certo? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, tá? Agora, vamos ao conceito de permutação. Aqui, eu posso falar que a permutação de 4 fatorial, permutação de 4 é igual a 4 fatorial. Nós vamos agora ao conceito de fatorial. O que é um fatorial? Fatorial de um número, n fatorial, assim que se escreve. A notação, né? Seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, aí vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Ou seja, nós vamos multiplicar, o fatorial nada mais é que várias multiplicações, partindo do número n e diminuindo 1 em 1 até chegar no 1. Por exemplo, 4 fatorial. 4 fatorial seria 4 vezes 3, que é n menos 1, vezes n menos 2, até chegar no 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? É simples. Então, veja, como aqui a probabilidade, pelo princípio multiplicativo, a gente viu que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eram 4 letras, a gente vai associar, então, a permutação. Qual é a fórmula? N fatorial. Tá certo? Seria N fatorial. N fatorial, que é 4 fatorial. Quantos números de... vamos ver um outro exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los no mesmo número, podemos formar com o algarismo 7, 8 e 9? Muito bem. São 3 decisões. 3 possibilidades, vezes 2, vezes 1. 3 possibilidades na primeira, depois sobraram 2, depois sobraram 1. Veja, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Justamente, probabilidade de 3 elementos, permutação de 3 elementos é 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Vamos à fórmula, então. De modo geral, temos N elementos distintos. Quantas filas podemos formar? Né? Porque aí pode ser tanto número como letra. Letra a gente vai chamar de anagramas, né? Quando for palavra. E números, a gente vai falar quantos números daquela quantidade de algarismos, tá? Bom, então qual é a fórmula? Permutação de elementos é N fatorial, que é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até 3 vezes 2 vezes 1. Bom, agora, vamos ver a possibilidade do anagrama se houver letra repetida na palavra. Exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra amar?
Bom, a palavra amar possui 4 letras. Então, seria... Quantos anagramas dá para formar? Bom, cuidado. O P de 4 permutações de 4 seria 4 fatorial. Mas, atente, há uma letra que aparece 2 vezes, que é a letra A. Então, devemos descontar os anagramas iguais, dividindo por 2 fatorial. Então, como a letra A aparece 2 vezes, vocês concordam que vai estar a mesma palavra quando você troca o A pelo A? Então, nós temos que descontar. Para diminuir, nós vamos dividir pelo número de vezes que aparece, fatorial, 2 fatorial. Total de anagramas é 4 fatorial, que era o número total de letras, dividido pelo número que aparece, aquela letra, fatorial. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui, gente, veja como nós vamos desenvolver aqui a simplificação do fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Né? Então, você vai diminuindo até obter o de baixo, para poder fazer o simplificação. Então, sobrou o quê? 4 vezes 3, 12. Vamos ver mais um exemplo. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra alfafa? Bom, palavra com 6 letras, sendo que a letra A aparece 3 vezes e a letra F repete 2 vezes. Como seria a fórmula, então? Se são 6 letras, é 6 fatorial. Mas tem que dividir por quantas vezes aparece cada letra repetida. Então, aqui 3 vezes, então 3 fatorial. E aqui 2 fatorial. 2 vezes, então 2 fatorial. Deu para entender? Você tem que ver quem aparece, quantas vezes, e dividir, para que diminua o total de possibilidades. Aí nós estamos descontando os que são iguais, palavras iguais. Muito bem. Então, agora para simplificar aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não precisa escrever o 1, né? Mas é o 6 fatorial. Abriu o 3 fatorial, 3 vezes 2 e vezes 2. Agora que a gente abriu os fatoriais, vamos simplificar. 6 com 6, 3 vezes 2, 6, 2 com 2, sobrou 20 vezes 3, 60 possibilidades, ok? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Essa aqui foi a fórmula de permutação e o conceito de fatorial.